Olá, alunos, bem-vindos ao meu canal. Sou José Augusto Lara, professor de História e Geografia, e hoje eu trago um componente para vocês aqui interessantíssimo. Ele é interdisciplinar e trata da concentração fundiária no Brasil. O que é isso? É a história da ocupação das terras no Brasil. É um tema polêmico e muito interessante. Para entender esse tema, não basta observar o presente, temos que voltar ao passado, para compreender a história de ocupação do território brasileiro. Então vamos lá. Eu coloquei uma frase aqui como síntese da ocupação do espaço brasileiro. Uma história de poucos com muito e muitos com pouco. Por que isso? Vamos entender. A ocupação do território brasileiro, com os portugueses, claro, a formação do Brasil que se tem hoje, começou em 1500. Lembrando que antes de 1500 já tínhamos os indígenas morando aqui. Eles chamavam essa terra de Pindorama. Então, com a chegada dos portugueses aqui, nós tivemos um atrito entre os portugueses e indígenas, e as terras dos indígenas começaram a ser tomadas pelos portugueses. Por isso, quando a gente trabalha com o tema que está escrito aqui em descobrimento, é complicado falar de descobrimento do Brasil, porque para os portugueses e europeus, eles estavam descobrindo uma terra nova. Só que do ponto de vista dos indígenas, não era descobrimento, porque eles já tinha gente aqui. Então foi uma chegada. Então é complicado falar descobrimento. O correto é falar a chegada dos europeus às Américas ou dos portugueses ao Brasil. Vamos lá. Durante 30 anos, que é a era pré-colonial, os portugueses não moraram aqui no território brasileiro. Eles vinham, pegavam para o Brasil, levavam para vender. Depois do período colonial, a partir de 1530, eles vieram morar nessa região, tá? Que é o período chamado de colonial. Então, colonização é a partir da hora que esses habitantes de Portugal vêm morar aqui. Como aqui era um pedaço de terra, era uma terra muito grande e ainda não tinha nenhuma construção, nada, o rei português teve uma ideia de dividir esse território em várias capitanias hereditárias. Cada uma dessas capitanias hereditárias foi atribuído a um nobre, a alguém importante da corte portuguesa. E essa pessoa teria, com recursos próprios, vinha ocupar esses territórios no Brasil. Logicamente, como vocês podem ver, cada capitania hereditária era imensa, eram pedaços de terras muito grandes. Então, isso já iniciou uma concentração de terra lá atrás. Então, como nem todo mundo veio tomar posse das capitanias, o que não foi tomado posse, voltou para a coroa, voltou para o Estado, tá certo? E foi chamado de terras devolutas, que eram as terras que tinham sido atribuídas, mas que, por não ter sido ocupadas, voltaram para o Estado, tá? Esse período inicial do Brasil, chamado de colonial, ele foi um período onde nós tivemos grandes plantações de cana-de-açúcar, utilizando a mão de obra escrava, através dos escravizados que os portugueses, que os europeus buscavam lá na África, para serem escravizados, tá certo? Voltaram para o comércio exterior, voltaram para vender essa produção de cana com grandes propriedades rurais. Então, as terras eram muito grandes. Então, desde o começo do Brasil, já se iniciou um processo de concentração de terras, tá certo? E aí a mão de obra era escrava, como vocês podem ver aqui nessa imagem, Nós temos aqui alguns africanos escravizados trabalhando nas plantações. Continuando. Até 1850 funcionou muito bem, Estava funcionando até o século XIX, 1800 ali, 1805, até mais ou menos 1840 ali, o Brasil foi mantendo essa mão de obra, Com o tempo, começou-se com a força do movimento negro, com a oposição dos republicanos, dos abolicionistas, o mundo foi deixando a escravidão. E aí chegaria o momento do Brasil também abandonar a escravidão, e abolir a escravidão em território brasileiro. Pensando, nessa modernização, nesse tipo de coisa, nessa humanização, porque é desumano, a escravidão,
os donos de terra, principalmente os cafeicultores, tiveram a ideia de importar, né, mão de obra da Europa. Além disso, né, não só tendo isso em mente, mas também com as teorias eugênicas, né, do século XIX, a intenção não era só trazer o branco europeu para trabalhar aqui como assalariado, né, no lugar dos negros, né, que não poderiam mais ser escravizados, né, mas principalmente para branquear a população. O objetivo era que trouxesse mais europeus, né, e aí eles tivessem filhos aqui e fosse branqueando a população, tá certo? Que é uma teoria racista do século XIX, tá certo, gente? Não é uma teoria certa, mas é o que eles acreditavam naquela época. Então, com isso, chegam os primeiros imigrantes, tá certo? Os imigrantes eles vão vir a partir de 1850 e durante todo o final do século XIX e começo do século XX. Só que tinha um problema. Qual que era o problema? Se a gente vai libertar, né? O pessoal sabia, né? Os políticos, os grandes donos de terra, que a questão da abolição era uma questão de tempo. Por mais que os grandes donos de terra, principalmente os donos de engenho, né? Que produzia cana-de-açúcar, por mais que eles fossem contra a abolição, eles sabiam que um dia ia chegar, porque a Inglaterra ela fazia uma pressão muito grande sobre o governo brasileiro para que fosse feita a abolição, já que a Inglaterra era capitalista, e no capitalismo, né, o mundo estava se desenvolvendo no capitalismo muito rápido. E no capitalismo, ele só funciona se tiver mercado consumidor. E mercado consumidor, pessoa só compra se tiver salário. Como os escravizados não tinham salário, eles não podiam comprar. Logo, eles não eram consumidores no capitalismo. E isso não funcionava. Então, precisava desse mercado consumidor. Então, a gente já sabia que ia acabar abolindo a escravidão no Brasil. Então, eles pensaram uma coisa. Até 1850, como é que funcionava a posse das terras no Brasil? Que eram essas terras devolutas, que ninguém tinha tomado posse. Era assim, você chegava num pedaço de terra e via, não tem ninguém. Ah, fulano de tal, a terra dele vai até ali, do até ali. Então eu vou construir a minha casa aqui e aqui vai ser minha terra. E pronto. Não tinha escritura, não tinha propriedade, não tinha documento, não tinha nada. Você defendia a sua terra ali com a sua força, tá certo? E aí ocupava ali a terra. E aí eles pensaram, se a gente trouxer os imigrantes e eles puderem ocupar a terra do jeito que eles quiserem, né, sem precisar comprar, sem nada, igual era feito no Brasil, quem que vai trabalhar nas grandes fazendas de café? Porque o dono da fazenda é um só. Se ele tivesse ali uns 5 filhos, mesmo assim não dava conta, as fazendas eram imensas. Então, quem que ia trabalhar? E outra, se a gente abolir, né, a escravidão, esses ex-escravos, eles não vão trabalhar como assalariado. Eles vão sair e vão tomar a terra para eles, vão pegar a terra para eles, porque a terra é liberada, não é? Então, os caras tiveram uma ideia, eles falaram assim, nossa, é verdade tudo isso. Né? Tanto os imigrantes quanto os ex-escravos, né, quando acontecer a abolição, eles não vão mais trabalhar na terra, né? Então, eles tiveram uma ideia. Em 1850, né, isso é muito importante, foi criada a Lei de Terras. O que é isso? Todas as propriedades que já tinham sido ocupadas ganharam a sua escritura e foram regularizadas. E todos aqueles que queriam adquirir propriedade, ou seja, aquelas terras que tinham sido devolvidas, que eram do governo, teriam que comprar aquela terra. Então, a partir de 1850, todo mundo que queria terra tinha que comprar. Então, aí, quando o imigrante chegou aqui, ele falava assim, vou pegar um pedacinho de terra ali para mim. Beleza, e cadê a sua propriedade? Cadê a sua escritura? Ah, não tenho, então você não pode ter essa terra. Então, a partir daí, todo mundo que quisesse comprar terra, que quisesse terra, tinha que comprar. E aí, então, a terra foi negada para os ex-escravos, né? Quando aconteceu a abolição, e a terra foi negada para os imigrantes. Tá certo? Então, aí os imigrantes vieram, tinham que juntar dinheiro, foram trabalhar nas grandes fazendas de café, como vocês conhecem, né? Trabalhando nas grandes fazendas de café, juntando dinheiro, tá certo? E aí foi durante o tempo, né? Foi acontecendo a história, 1888, a abolição da escravidão. Como isso aconteceu? Isso
conteúdo para outra aula, porque é complexo. Então, eu vou só citei aqui que a abolição, né, em 13 de maio de 1888, aí aqueles ex-escravos, né, pessoas livres, eles não podiam ter acesso à terra, porque eles não tinham, como escravos, né, como escravizados, eles não ganhavam dinheiro, não tinha salário, então eles não tinham dinheiro para comprar terra. Então eles tinham que continuar trabalhando, ou como assalariado, ou em troca de alimentos, de roupa, né? Que ainda continuou alguns que trabalhavam assim, tá certo? Então não tinha como ter acesso à terra. Vamos lá. Aqui, né? Abolição, libertação dos escravizados, né? E aí, com isso, o que aconteceu no Brasil com as terras? Com isso, as terras no Brasil, elas se concentraram nas mãos de uma parcela da população. Então, nós temos uma pequena parcela da população com grandes extensões de terra. E aí, a maioria das propriedades rurais são pequenos sítios. E, geralmente, esses pequenos sítios, né, esses proprietários, eram imigrantes que vieram, juntaram dinheiro, né, trabalhando, compraram um sítiozinho ali para sua família, tiveram os filhos e foi tocando. Os nossos sítios aqui na nossa região, eles são formados assim, são famílias de imigrantes, compraram um pedacinho de terra e aquilo ficou na família, a agricultura familiar, tá certo? Então, qual que é o status hoje, né? A gente estudando assim, sabendo então da onde vem essa concentração de terra na mão de poucas pessoas, qual que é o status da ocupação da terra no Brasil hoje? Nós temos as pessoas, né, em status legal e em status ilegal. Então aqui eu coloquei os verdes, a cor verde, que são status legais, estão dentro da lei. E os vermelhos são ilegais, estão fora da lei, tá certo? Mas vamos ver o que é cada um. Proprietário é o cara normal, é o seu avô, seu tio ali que comprou a terra ou que herdou aquela terra, que tem a escritura dele, tudo certinho, paga os impostinhos dele, de boa, trabalha lá com os filhos dele, produz ali o produtinho dele, né, vive a vida dele, é isso, tá? Vai desde o cara ali que tem agricultura familiar até do cara que tem 2.000 hectares de terra, mas que estão regularizadas, tá certo? Nós temos, que também está dentro da lei, que é o cara, né, que tem uma terra lá, herdou a terra, mas não sabe trabalhar nela. Aí ele deixa a terra lá parada. Aparece um produtor, alguém que conhece de agricultura, mas não tem terra. Aí o cara fala assim, ó, beleza, você tem terra e não sabe trabalhar. Eu sei trabalhar, mas não tem terra. Vamos fazer assim, eu trabalho na sua terra, planto lá, quando o produto nascer e eu colher ele, né, 50% fica para você, o dono da terra, e 50% fica para mim, o produtor. Beleza? Beleza. Então isso é um meieiro, ou então como é que o povo antigo falava, fazer o negócio de ameia, né? A terra está ameiada, tá certo? É assim que eles falavam. E nós temos um arrendatário. Eu tenho a terra lá, tá parada, eu vou lá no imobiliário e falo, ó, põe meu sítio lá para alugar. Aí o cara aluga o sítio e produz naquela terra, também dentro da lei. Mas nós temos as ocupações ilegais. O que é isso? A ocupação ilegal pode acontecer de duas formas. O grileiro, que é o cara que pega uma terra, que é do governo, que é do Estado, né, que não é de ninguém, né? Desculpa, não é que não é de ninguém, me expressei errado, que pertence à União, que pertence ao Estado, aquela terra é do Estado. Então, o cara vai lá, ele pega aquele pedaço de terra e falsifica um documento, falsifica uma escritura. Aí, quando a polícia chega lá e fala, ó, eu tenho minha escritura aqui, beleza. Se o cara não for no cartório ver se a escritura é válida, né, ele não vai saber que aquilo lá é um documento falso. Então, aí quando puxa no cartório para ver se tem registro da escritura, não tem registro. Aí o cara é um grileiro. Mas também existe outra forma de ocupação ilegal que é chamada de posseiro, que é o cara que chega e ocupa sem nenhum documento, sem documento falso nenhum. Ele só chega e ocupa. Põe o assentamento dele ali, né, a casinha dele, e fica lá e fala, não, essa terra aqui é minha e só vou sair daqui se vier a polícia e tal, e briga para ficar naquela terra. Esse é o posseiro, que também é considerado uma ocupação ilegal. Tá certo? Vamos continuar. Durante, né,
o Estado, durante essa história, né, da ocupação do espaço brasileiro, né, nós tivemos várias mudanças, nós tivemos algumas mudanças, no caso, né, essas pequenas propriedades adquiridas pelos imigrantes, mas, no geral, a concentração fundiária ela se manteve até os dias de hoje. Então, aqui nós temos uma pesquisa, né, de 2003, essa pesquisa ela é do INCRA, né, falando da estrutura fundiária no Brasil. Então, se vocês observarem, os imóveis, né, que são sítios até 10 hectares, eles são 31% dos imóveis no Brasil, ou seja, a maioria dos imóveis são pequenos sítios de até 10 hectares. Depois nós temos de 10 a 25, né, que são 26%, e de 25 a 50, que são até os 16% aqui, tá certo? E aqui, ó, se vocês forem ver, ó, mais de 2.000 hectares, que são sítios imensos, tá certo? Nós temos quase 1% só da população que tem esses sítios de 2.000, né, de 2.000 hectares. Só que, ó, os sítios de 2.000 hectares, eles correspondem a 31%, ó, da área rural do Brasil. Olha só. Ou seja, 1% da população tem 31% das terras. Ou seja, 1% da população tem a maioria das terras. Se você for juntar aqui, ó, se você juntar esses daqui, ó, vai dar 3%. E aqui nós juntamos, ó, 24, 54% da terra está na mão de 3% da população. Ou seja, o grande agronegócio ele é tocado por poucas pessoas, tá certo? Enquanto, né, a maioria das pessoas que tem terra tem pequeno sítio, é feito de agricultura familiar, tá certo? Então, a concentração de terras, as grandes propriedades, estão na mão de poucas pessoas. E é quem tem a maioria, né, da terra no Brasil, tá certo? Então, vamos lá, continuando. E aí a gente tem, então, esses pequenos sítios aí que a gente viu, né, que são a maioria dos imóveis, né, eles são feitos de agricultura familiar, né, são uma família ali com seus filhos e parentes que toma conta. Logo, dá um pouco de emprego aí para umas 5, 6, 20 pessoas ali, né, mas ela é uma agricultura extensiva. Eles não têm dinheiro para investir em grandes maquinários, são maquinários mais simples, né, nem em genética, em biotecnologia, né? Então, é uma produção que é baixa, né? E tem pouco retorno também, tem um retorno baixo, tá certo? Já aqueles 1% aqui que a gente viu, né? Que tem as grandes propriedades, que é esse 1% que é dono da maioria da terra do Brasil, eles são feitos, né? Eles são agronegócio, eles produzem, né, agricultura intensiva, que é aquela agricultura que necessita de um grande investimento, que usa alta tecnologia, que usa a biotecnologia, genética, seleção de espécies, tá certo? E ele tem um alto retorno financeiro. Esse tipo de produção é voltado, né, para exportação, enquanto a agricultura familiar é voltada à produção para abastecimento do mercado interno. E aqui no Brasil existe uma confusão, né? Que quando a gente fala agronegócio, o cara aqui, agricultura familiar, acha que é dele que está falando, né? Ou quando fala assim, os ruralistas, né? Os produtores rurais, assim, quando fala, o agronegócio, né? Aí o pessoal acha assim, é meu sítiozinho aqui de 10 hectares e tal, que eles estão falando, e não tem nada a ver. Quando fala agronegócio, são grandes propriedades, tá? O sítiozinho aqui, né, de 10 hectares, 50 hectares, é chamado de agricultura familiar, né? Tá certo? Então, só para a gente não confundir esses dois termos, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha contribuído, né, para vocês entenderem um pouco, né, um básico do problema da terra no Brasil, tá? Continue estudando, pesquise na internet, pesquise em outras fontes e muito bons estudos para vocês.